presidente e prefeito do Rio, Marcelo Crivella, quer recursos federais para construir reservatórios. Novos protestos contra o governo terminam em confronto no Chile. Estados Unidos bombardeiam talibãs no Afeganistão 4 dias após acordo de paz. Alvos foram 2 locais onde há combatentes do grupo. Fique agora com o programa Ponto a Ponto. Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. Para conversar com a gente sobre a crise no Ceará e outros temas de segurança pública, nós estamos recebendo o ex-ministro da Segurança Pública dos governos Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, Raul Jungmann. Muito prazer de tê-lo aqui conosco, ministro. É um prazer. Vamos começar falando aqui do Ceará. Acabou o motim, né, no fim de semana. A gente queria começar discutindo uma frase do ministro da Justiça e da Segurança Pública atual, o ministro Sérgio Moro. Ele deu uma declaração falando que a greve era ilegal, porém que os policiais não poderiam ser tratados como criminosos. O que o senhor acha dessa frase? O senhor concorda com ela ou ele deveria ter sido um pouco mais incisivo em relação à ilegalidade desse movimento? Mônica, sem sombra de dúvida, os policiais não devem ser tratados como criminosos. Agora, policiais que se amotinam, que diz respeito à Constituição, que inclusive diz respeito ao próprio juramento deles, sem sombra de dúvida, cometeram delitos e por isso mesmo eles têm que ser punidos. Não resta a menor sombra de dúvida. Como é que o senhor viu o comportamento do governo federal em relação a esse episódio? Depois eu queria falar um pouquinho também, não do governo do Estado, mas de lideranças locais, mas houve um momento em que o presidente da República parecia que ele fez uma declaração que ele falou: a GLO não é eterna, a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, que enviou Forças Armadas e enviou a Força Nacional lá para garantir a segurança no Estado. Isso foi uma afirmação polêmica, né? Eu conversei, por exemplo, com o governador Flávio Dino, que ele falou: não, a Força Nacional ela não tem um único homem do governo federal, ela é coordenada pelo governo federal, mas são todos policiais dos estados. Então isso seria até inconstitucional, porque o presidente tem a obrigação de garantir a ordem. As polícias são auxiliares das Forças Armadas e as Forças Armadas, quando elas falham, têm que vir aqui garantir a ordem. Como é que o senhor viu essa afirmação da questão da GLO ser ou não eterna? Seguramente a GLO ela acontece num território, num local limitado e por tempo limitado. Agora, a GLO não pode ser encerrada antes que se recupere a capacidade de manter a segurança e a ordem pública pelos governos, pelos governadores. Aí não. Como lhe contei antes de chegarmos aqui, eu lidei com 11 GLOs. Pelo menos 7 delas foram por conta de greves ou motins policiais. E nenhuma delas nós saímos de lá antes que voltassem a ordem e a segurança pública. Por quê? Porque se não há segurança pública e você não tem, por exemplo, forças armadas, a população fica inteiramente entregue ao crime organizado. É aquilo que você vê. Você tem sequestros, você tem mortes que sobem geometricamente, você tem comércio fechado, poderes que não podem funcionar. Então, o que eu diria é o seguinte: elas não são eternas, certamente, mas elas não podem finalizar antes que se resgate a segurança pública da sociedade e o funcionamento do Estado. Nós vamos passar por Lavareda, mas só por curiosidade, qual foi a GLO mais longa que o senhor se recorda aqui? Olha, eu não saberia lhe dizer, mas eu diria que a mais crítica foi o Espírito Santo e, no caso do Rio Grande do Norte, foram 3 GLOs. 3 GLOs que nós tivemos lá dentro, né? Que começou com aquele problema lá em Alcaçuz e que depois teve atos terroristas, né? E etc, etc, etc. Mas eu queria dizer uma coisa antes de ir para o Lavareda. Olha, eu vivi GLO. Eu vivi. E posso dizer que é algo extremamente dramático, tenso e o risco é altíssimo. Eu diria até que é como se você caminhasse para a barbárie. Porque você vê uma população encurralada dentro de casa, exposta. Você vê os crimes dispararem. Toda a máquina pública parada. E, sobretudo, uma sociedade que são vidas inteiramente indefesas. Então, essa é uma situação que não pode se repetir e, por isso mesmo é que eu digo, não pode, além do que diz a Constituição, além do que diz a infralegal, ela não pode acontecer, como também
eu não acredito que seja defensável a anistia para quem comete um tipo de ação como essa de desrespeito ao Estado, à sociedade e à democracia. Olha, num artigo recente, você comentava a lei orgânica das polícias militares, que está em gestação aí no Congresso desde 2017, não é isso? Até 2017. Antes. Um pouco antes foi aprovada na comissão em 2017, deu um passo adiante. Isso. O presidente Bolsonaro, nessa conjuntura atual, referente ao caso do Ceará, também mencionou o fato de que iria estimular uma definição de uma legislação nessa direção, nessa mesma direção. Bem, esse motim do Ceará é o terceiro no estado do Ceará. Outros estados já tiveram 5 motins, outros 4 motins. Ao todo foram 52 motins desde 1997, com o famoso motim em Minas Gerais, ao tempo do governo Eduardo, que inclusive se houve a morte de um cabo, isso se espalhou pelo país todo. A minha pergunta é o seguinte, e com a sua experiência de quem esteve à frente dessa área no governo federal, por que, uma legislação a respeito, tá certo? Uma lei orgânica de polícias militares não foi aprovada? Se o problema já se manifesta há tanto tempo, nós estamos falando de 97, nós estamos falando de 13 anos. 13 anos. Nesse ínterim, as polícias originaram lideranças político-partidárias. Lembrando que a bancada de militares, de polícias militares, começou a se constituir desde 1998 e só avança desde então, e todas as forças políticas e os governos avançaram para uma solução, ou seja, para medidas mais substantivas. Qual é a sua explicação para isso? Bom, vamos conversar pelo seguinte, no nosso sistema eleitoral, quando você vai montar uma chapa ou fazer um palanque para disputar uma eleição, você procura aqueles grupos sociais que podem trazer votos para o partido. E, evidentemente, que as forças policiais, pela sua dimensão, sobretudo as PMs, elas são muito importantes para conseguir cadeiras no parlamento, seja no parlamento municipal, estadual ou federal. Segundo lugar, não ter uma legislação muito clara a respeito do seguinte: se alguém vai se candidatar 6 meses, 1 ano antes, tem que ser afastado das suas funções. E eleito, ou mesmo ficando como suplente, ele não pode voltar para a força. Isso é uma maneira de você clarificar as relações entre política e, ao mesmo tempo, efetivamente, a força policial. Um outro aspecto é que as nomeações dentro das forças policiais, e eu tenho dito que isto é um enorme equívoco, elas são políticas. Sabe você que nos estados a promoção, sobretudo dos oficiais, e o comando são escolhas políticas. Se a política entra pela porta, a hierarquia e disciplina sai pela janela, porque não podem conviver, é com água e óleo, por uma razão muito simples. Se não for através do mérito e for através da indicação política, você literalmente desconstrói a hierarquia e a disciplina. Você cria um paralelismo. Quanto à questão da lei orgânica, eu espero que ela venha, porque aqui é preciso fazer um reconhecimento. Nós devemos muito às nossas forças policiais. Turnos exaustivos, salários muitas vezes defasados. Outra coisa, regimentos medievais, punitivos, medievais, realmente medievais, que eles vivem lá dentro, sob um estresse tremendo. Tá certo? E, evidentemente, que uma lei orgânica pode mitigar isso. Por que demorou tanto? 2 fatores, dentre outros. Primeiro, os governadores temiam de que ali dentro pudesse se embutir algumas vantagens e ganhos que pudessem impactar no orçamento dos estados, que já são problemáticos. Em segundo lugar, oposição de outras categorias, que querem também ter, porque é uma disputa entre categorias, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Rodoviária ou Polícia Federal e etc. E uma disputa que muitas vezes bloqueia na disputa entre elas isso ir adiante. Uma pergunta, essa questão da lei orgânica não devia também está presente uma vedação, uma proibição de associações dentro das polícias? O vice-presidente Mourão, repetindo uma frase, ele disse uma frase muito parecida com a que você pronunciou há pouco. Ele disse, olha, quando a política entra pela porta da frente, a hierarquia, a disciplina sai pelas portas dos fundos do mar. E ele exemplificava. Como é que é possível você ter associação de sargentos, associação de cabos e soldados, etc. e tal? E ele dizendo que isso
isso embrionariamente significa politização dentro dos quartéis, dentro das tropas. Na sua opinião, associações também deviam ser proibidas? Bom, primeiramente é preciso dizer que a Constituição, no seu artigo 37, ela proíbe a sindicalização. Então, ao proibir a sindicalização, deu a interpretação de que as associações seriam possíveis. Então, você teria que ter uma modificação na legislação para proibi-las. Mas elas não existem nas Forças Armadas? Sim, nas Forças Armadas não. Nas Forças Armadas realmente... A despeito da legislação. A despeito da parte. E é evidente, você poderia aqui recordar que as polícias militares são forças auxiliares, não é, das Forças Armadas. Prossigamos. Uma outra questão que é difícil de resolver, porque realmente é difícil, é o seguinte. A nossa Constituição coloca entre as suas premissas a dignidade, tá certo? Como um princípio fundamental. Então, evidentemente que essa dignidade para os trabalhadores representa a capacidade de lutar por melhores condições de vida, por lutar por salários. E é bom lembrar, os policiais são trabalhadores. São trabalhadores. Não é? Então, evidentemente que você tem aqui um conflito entre, de um lado, serem forças policiais e que não podem fazer greve nem sindicalizar, e de outra parte, a questão da dignidade de um trabalhador por lutar por melhores condições de vida. Como se resolve isso? Evidentemente que hierarquizando. Por quê? Porque o direito de segurança à vida é o bem maior tutelado pela Constituição e pela lei. Por isso mesmo é que a greve do policial não pode se sobrepor a esse direito. Então, o que é que o Supremo decidiu? Em 2017, o Supremo decidiu que tem que haver negociações permanentes entre as corporações policiais e os governos estaduais, mediados pela Justiça, pelo Tribunal de Justiça. Então, foi o escape que se abriu. Tá certo? Agora, a modificação, não é? Digamos, no sentido de não ter mais associações, isso demandaria, evidentemente, uma intervenção do Congresso no sentido de procurar... Mas uma pergunta só complementando essa linha, antes de devolver a palavra para a Mônica. Na sua opinião, desmilitarização das polícias militares, que é uma bandeira permanente, frequente, isso ajudaria ou agravaria o problema? E segundo, unificação das polícias, que já foi inclusive recomendada ao Brasil por relatório da ONU, anos atrás, etc. E tal. Unificação das polícias, acabar essa divisão entre polícia civil e polícia militar, ajudaria ou não ajudaria? É sua posição sobre essas duas coisas? Vamos lá. Em primeiro lugar, a questão da desmilitarização. Eu, apesar de entender os motivos pelos quais se diz e se propõe isso, quer dizer, que elas não tenham a mesma estrutura militar, porque, na verdade, a função dela é o quê? Garantir direitos e liberdades. Nossa, essa é a função, não é fazer a guerra. Não é? Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo hoje condições, e eu passei por dentro do Congresso Nacional, de ver isso devidamente aprovado. Então, eu diria que tenho simpatias com relação a isso. Agora, o realismo, o realpolitik diz, olha, não há condições de fazer isso, então temos que fazer outras coisas. Vamos à questão da unificação. Se você unificasse as polícias, por exemplo, como de São Paulo. São Paulo tem aproximadamente 100 mil PMs, não é? E aproximadamente 30 mil policiais civis. Quer dizer, seria de uma magnitude tal que eu acho que seria muito difícil você estabelecer, digamos, controles necessários que você tem que fazer a esse respeito. Não é? O que é que eu proponho em troca? Vamos ao seguinte. Eu fui, inclusive, relator dessa PEC. Veja, se você tem uma ocorrência policial, um flagrante policial, você tem que levá-lo até o delegado. Essa polícia, que na verdade faz a ostensiva, faz o flagrante, basicamente é isso que ela faz além da preventiva. Então, o que ela faz? Ela tem que levar até um delegado. Muitas vezes, esse delegado está numa cidade a 100, 200 quilômetros de distância. Por que digamos assim, esse boletim de ocorrência? Porque esse termo não pode ser feito pela PM. Porque a Polícia Civil não aceita. Porque ela entende que isso seria uma invasão, digamos, do seu espaço. E a verdade é que você tem policiais militares em todos os municípios do Estado, mas não tem delegados em todos os municípios do Estado. Então, isso seria uma maneira de agilizar esse processo? Seria. Uma outra questão a se discutir é que você tem nas polícias, tanto na civil quanto na militar, a dupla entrada. Você entra, né, no nível de praças, por exemplo, soldado, mas se você quiser ir para o oficialato, você tem que fazer um outro concurso. Por que não permitir internamente que esse fluxo aconteça? Né? Seria maneiras de você, digamos assim, procurar maior rendimento, maior capacidade. E, por fim, tem uma coisa que... Reestruturar a carreira. Mas uma última coisa que é muito importante. O Estado de São Paulo
há 2 semanas, publicou uma reportagem em que ele diz o seguinte, que 23 dos 27 estados do Brasil nós temos milícias. Infelizmente, milícias são formadas por policiais da ativa e policiais da reserva, em 23 estados. Então, veja bem, o Estado seleciona uma parte, tá certo, da sociedade, treina essa parte, dá armas a ela e uma parcela minoritária migra para a milícia, que é o crime organizado. Então, aí nós temos um problema. Não, temos 2. Primeiro, é a questão do controle interno das corregedorias. São frágeis, são pouco estruturadas e, infelizmente, uma boa parte delas são politizadas e corporativas. E, em segundo lugar, o controle externo, que deve ser exercido constitucionalmente pelo Ministério Público. E que eu também, data vênia, o Ministério Público, que ele representa, também deixa a desejar. Não há uma diretoria das polícias militares também no Exército? Existe a IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares, que foi instituída lá atrás, ainda, se lembra, na Revolução Constitucionalista de 32, durante Getúlio, surge o IGPM. O IGPM, ele ganha uma grande força, na verdade, ele passa a ser o comando, por assim dizer, vamos dizer, durante o regime militar. Depois do regime militar, sem que você derrogasse uma parte dos seus poderes, que estão aí, por exemplo, né? Ele, evidentemente, que o Exército recua e passa a fazer o quê? Basicamente, uma fiscalização a respeito do armamento, né? Que é o que mais interessa a ele, do efetivo e etc. Ou seja, eu, inclusive, tentei recuperar isso para que o IGPM pudesse auxiliar a formação e coloquei dinheiro na IGPM para poder fazer isso. Mas, na verdade, não existe. Agora, desculpa, Mônica, queria chegar a um ponto central para mim. O Brasil teve 7 constituições, Mônica e Lavaredo. Nenhuma delas, a segurança pública é uma atribuição do governo central. Então, nós nunca tivemos um Sistema Nacional de Segurança, nós nunca tivemos, portanto, uma Política Nacional de Segurança. Há um desnível imenso. Você tem polícias extremamente capacitadas, por exemplo, como é o caso de São Paulo, e outras que não cabe aqui nominar, que, na verdade, são difícil até você aplicar, por exemplo, isso. Então, o Brasil, a elite brasileira, ela coloca essa responsabilidade nos estados e não assume nacionalmente isso. Ao não assumir, a padronização que você falava ainda há pouco, o controle que você falava ainda há pouco, a questão toda da organização e da organicidade, está aí um exemplo que você acabou de dar. Eu não tenho lei orgânica que passou 13 anos. Qual a explicação para isso? E outra coisa, este ciclo que nós estamos vendo é igual àquele outro, e será efetivamente, infelizmente, o futuro. Por quê? Porque nós não solucionamos esse tipo de problema. Assim que ele baixa a temperatura, e como é que baixa a temperatura? O governador se diz incapacitado de manter a segurança e a ordem pública, pede ao presidente. O presidente da República fica inteiramente encurralado. Como é que o presidente da República, numa situação de descontrole, vai negar as Forças Armadas? Não pode. Ele manda para lá as Forças Armadas. Quando as Forças Armadas chegam, Mônica, despenca tudo. Por quê? Porque o poder de pressão, ou se você quiser chamar o poder de chantagem, tá certo? Que é não ter a segurança pública... Acaba. E ao acabar, bateu no teto, o movimento bateu no teto, que acabou de se ver, inclusive lá, e que eu vi todas as vezes. Agora, isso tem um risco altíssimo. E cito um exemplo para concluir, que realmente me excedi. Peço desculpa. Não, pode. No Espírito Santo, a situação chegou num ponto tal que os amotinados mantinham reféns lá dentro, aqueles que queriam sair trabalhar. Isso demandou uma situação tal em que se chegou a cogitar a hipótese de entrar nesses quartéis com blindados e com forças especiais. Você imagina o risco disso? Você tem ideia do que isso representa? No nosso estado, em Pernambuco, vinha a marcha, né, dos grevistas, passou uma primeira linha de bloqueio, que abriu para eles, só tinha uma linha de bloqueio a chegar no Palácio do Campo das Princesas e chegar ao governador e sua equipe. Nós tivemos que infiltrar lá dentro um conjunto de aproximadamente 200 militares, entre fuzileiros e outros, porque seria a última instância, talvez para garantir, né, a vida do governador. E que estava lá dentro. Então, é preciso entender que o motim, ele é algo inadmissível. Ele não pode ser admitido. Agora... Mas ele acontece, como você mesmo disse. Eu queria fazer uma pergunta, voltar um pouquinho nessa questão da negociação. Vamos lá. Primeiro eu queria saber do senhor, quer dizer, como é que o senhor está vendo o quadro nacional desses motins? Que se resolvido o Ceará,
a gente pode dizer que a temperatura baixou no país todo. E uma outra questão que eu já queria colocar, que é a seguinte: o senhor falou que a lei prevê, quer dizer, que você tem uma negociação da corporação permanente com o Estado mediada pela Justiça. Bom, no Ceará foi uma... Artigo 165 do Código de Processo Civil. No Ceará foi uma longa negociação, chegou-se a um acordo em termos de reajuste, um reajuste bem razoável. No entanto, o que você teve ali foram os praças extremamente descontentes, porque os oficiais estavam tendo reajustes maiores. E aí eles fizeram esse motim. Quer dizer, como é que se resolveria uma situação como essa? Quer dizer, é proibido, mas como é que os praças podem manifestar o seu descontentamento sem fazer algum tipo de movimento? Quer dizer, qual seria a solução para essa... Mônica. Ou tem que engolir e acabou? Tá, duas coisas. Primeiro, o que é que são forças armadas, policiais ou militares? É uma parte da nação a que a sociedade atribuiu a sua segurança. A sua segurança. Se eles entram em greve, quem nos garantirá? Quem é que vai garantir? Eles estão armados. Quem é que vai nos garantir? E por isso você vai para a última ratio, que é a Força Armada, aliás, os militares. Mas só um pouquinho, Lavareda, voltando à sua questão. Quem entrou nesta carreira sabe e fez um juramento e conhece a legislação. Ninguém pode alegar desconhecimento. Aliás, não vale. Desconhecimento da lei não é nenhum motivo para sursis. Então, quem entrou lá sabia, e por isso mesmo o Constituinte deu a este policial, ao militar, um status diferenciado, tá certo? Tem uma série de vantagens na carreira que é exatamente fruto disso. E quem foi lá, quem prestou concurso, quem participou e quem entrou, sabe a regra do jogo. E o problema, eu entendo que há um conflito aqui entre a dignidade e o direito do trabalhador, não desconheço, tá certo? E do outro lado, a segurança à vida. Agora, entre dois direitos há que haver uma hierarquia. E o direito à vida é o bem maior tutelado pela lei. Aí não tem jeito. E depois, se você tem um policial, como aconteceu que nós vimos lá, inclusive no Ceará, naquele ato absolutamente deslocado e reprovável, tá certo? do senador, que é realmente inteiramente desequilibrado aquele ato, desnecessário. Então, veja bem, você tinha policiais armados e devidamente encapuzados. Olha, o Estado dá autoridade pública ao policial e entrega uma arma. Você tem autoridade pública e tem a arma para nos defender. Quando um policial desobedece à lei e fica mais... ele é destituído, ele não é mais autoridade pública, ele é um cidadão transgressor. Uhum. Ele já não tem mais a autoridade pública que o Estado lhe deu para cumprir com aquela missão e que ele tem o conhecimento. Sei que não é fácil você articular o direito e a questão da dignidade, mas o escape foi dado em 2017. Né? Uhum. O relator era o ministro Fachin, que foi derrotado, o voto vencedor foi de Alexandre de Moraes, e por 7-3 se considerou que não só a questão da polícia militar, a polícia civil e nenhum agente da área de segurança pode fazê-lo, desde que armado, claro. Então, este é o jogo que vale não só para nós, mas para o restante das sociedades. Não tem... Como é que o senhor está vendo o quadro no país todo? Que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, olha, o senhor estava dizendo que achava que a crise não estava plenamente... Eu sei, tenho conhecimento de tensões que hoje estão existindo no Espírito Santo, onde há uma reivindicação, tá certo? Que eu acho que o governador Paulo Artung, que viveu comigo toda aquela imensa tensão, estresse, que é isso tudo, dias e dias disso tudo, foi muito firme e sereno e, evidentemente, com justiça, direito ao contraditório e defesa, mas puniu aqueles que tinham se amontinado e tinham fugido ao comando. O governador seguinte, tá certo, resolveu anistiá-los. Eu discordo disso, não tenho a menor sombra de dúvida. E hoje há um processo de recomposição que está sendo discutido lá dentro. Existem notícias que tem algumas tensões em Santa Catarina. A questão de Minas Gerais, tá certo? É uma questão que despertou tensões que ainda não estão resolvidas lá dentro e fora. Então, eu diria a você o seguinte, nós não estamos num período crítico, por assim dizer, e se fazer uma projeção, um cenário de que essa coisa vai se espalhar como aconteceu em 2011, não foi isso? Mais ou menos? Que começou em Minas Gerais e se espalhou. Não. Mas o problema é que isto é latente. E não só latente, isto é repetitivo. Se você tivesse, por exemplo, imagine você uma situação inimaginável. Se você viesse a ter uma expansão desses motins pelo país, você jogaria as Forças Armadas, por exemplo, numa situação de altíssimo risco. Claro. Altíssimo risco.
No governo Jarbas Vasconcelos, você se lembra disso muito bem, que quando houve o motim, que eles ocuparam a Praça da República, né, a guarda estava, de certa forma, descansando um pouco lá do lado que fica no Palácio do Campo das Princesas, lá no fundo, onde fica o Rio. E começaram a haver disparos contra o Palácio, contra o gabinete do governador. Eles então vieram armados para disparar. E um oficial, com bom senso, proibiu que aquilo acontecesse. Por um triz. Nós não tivemos uma tragédia. Então, com relação a isso, desculpe, as flexibilidades que nós temos são muito poucas para você conseguir resolver essa questão. Eu queria encaixar aqui uma questão que é a seguinte. Você acha que o fato de hoje a gente ter como presidente o presidente Jair Bolsonaro, que é identificado com a categoria militar, que foi apoiado massivamente por ela, cria esse caldo aí de uma possível crise ou de repetições de crise? Olha, eu fui colega do presidente Bolsonaro e sei que ele durante o período, ele era um parlamentar muito ativo, que tinha um nicho voltado para as polícias e tinha um nicho voltado para os militares, né? E ele fazia esse trabalho com muita dedicação. Então, é possível, tá certo, que isso possa empoderar, tá certo? Que, evidentemente, acredito eu, não é desejo do presidente que aconteça. Mas, na prática, tá certo, é preciso ser muito firme com relação a esses fatos. Porque, volto a dizer, não se pode barganhar, não se pode reivindicar ganhos corporativos justos, devidos, com a vida de ninguém. Isso não pode acontecer. Uma questão. O Brasil é um país cheio de paradoxos, como a gente sabe. No meio desse quadro sobre o qual nós estamos conversando aqui, ou seja, motins de polícias militares, desorganização desse quadro de repressão à violência, etc. O número de homicídios, principal indicador de violência, o principal fator aí acompanhado pelas estatísticas, tem caído. Tem caído nos últimos anos. Caiu, a última queda foi de 19%, mas você pega 2017, que foi o pico, 2019, você tem uma queda ainda maior, né? Mais de 25%, etc. e tal. O governo federal e o ministro Moro, o atual governo federal, eles têm se apropriado, né, desse movimento positivo, dessa involução da curva de homicídios, da curva de assassinatos no Brasil. O governo Temer, e no caso o ministro, né, também tem feito um levantamento e exposto o trabalho que o governo desenvolveu, ao nível de coordenação pela primeira vez de uma política nacional, etc. E tal. Quem é que está certo nisso? Ou seja, a visão do governo Moro, né, que se apropria e atribui boa parte desse sucesso a uma política de, digamos, desconcentração das lideranças do crime organizado, das facções criminosas, que foram exportadas, digamos assim, para vários presídios ao longo do país, ou essa política de organização pela primeira vez no sistema de segurança nacional, ou ainda os governadores, que em boa quantidade, em bom número deles, desenvolveu uma série de esforços, aumentando efetivos policiais, etc. Tal. Ou ainda vou trazer uma variável menos lembrada. Ou a generosa demografia brasileira que fez reduzir o número de jovens, eu estou pensando aqui, jovens de 18 até 29 anos, etc., que no mundo são um fator apontado como responsável pela queda de homicídios em todo o mundo. Só lembrando para o espectador, entre 1990 e 2015, o número de homicídios nos Estados Unidos foi reduzido em 46%. Na Europa Ocidental, 46%. Ou seja, no mundo, na Ásia, 32%. Só na América Latina cresceu. E os estudiosos apontam, dão um peso especial a essa questão do envelhecimento, que é um fenômeno global da população. Ou seja, testosterona é bastante agressiva e responsável por boa parte dos problemas de criminalidade. Qual é a sua opinião? Ou é tudo junto também? Provavelmente, como em geral. A queda de homicídios, ela começa ali pela metade, mais ou menos, de 2018. Ou seja, no governo Temer é que você caiu, inclusive, 9%, 10%. Né?
E continua caindo, inclusive caiu mais agora. Entretanto, eu digo e repito, o protagonismo não é do governo federal, não foi do governo anterior, não é do governo atual. O protagonismo é dos estados. Por quê? Simples. Primeiro, a Constituição atribui segurança pública aos estados. Quem cuida de homicídio é Polícia Federal? Não. Quem cuida de homicídio é Ministério Público Federal? Não. O Judiciário Federal cuida de homicídio? Não. Quem cuida de homicídio é Polícia Militar, Polícia Civil dos Estados, Ministério Público Estadual e Judiciário Estadual. A não ser casos de homicídios que envolvam agentes públicos federais, não é caso, não tem a ver com o governo federal. Segundo, 85% de tudo que é gasto em segurança é dos estados. O governo federal entra com 9% e 80% dos 9% é custeio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, correto? E os municípios 6%. Então, me diga, como é que, claro, colaboramos, criamos o SUSP, colocamos dinheiro da loteria lá dentro, não é? Colocamos o Pró-Segurança do BNDES com 40 bilhões e muitas outras coisas, colaboramos, como também colabora o atual governo. Mas digamos assim, os agentes fundamentais disso são os governadores. E por que em 2018? O que é que tinha em 2018? Eleições. Você viu o caso de Pernambuco. Eduardo Campos começa o Pacto pela Vida, tem um excelente resultado. Depois aquilo entra em fadiga, sobretudo com a crise fiscal dos estados, fruto da crise maior do país. Não é? Já no fim, ele retoma isso, coloca muito mais policiais lá dentro, reequipa, volta a ter os prêmios de produtividade e Pernambuco foi o segundo estado que teve a maior queda. O outro foi o Ceará, que foi aproximadamente 50%. Então, a minha discordância com o ministro Moro, nesse caso, é que os governos federais colaboraram. Agora, sem a menor sombra de dúvida, o protagonismo são dos governos estaduais e se deu, que aliás ninguém esperava, e até hoje uma discussão. Com relação à questão demográfica, ela influencia, mas o tempo dessa influência, tá certo? Não permitiria que você tivesse uma queda tão acentuada. Está ajudando, porque hoje um dos graves problemas que nós temos na nossa segurança pública é a questão de não ter uma prevenção social. Nós temos 11 milhões de jovens no Brasil que são os sem escola, sem trabalho, família desestruturada, estão nas periferias e são, sobretudo, porque a nossa política de segurança é racista. E eu ouso dizer mais, a nossa política de segurança pública, ela recicla, amplia, tá certo? A violência e a insegurança. Por quê? Porque ela só se foca na repressão e ela não vê o sistema prisional, tá certo? Que é a minha nêmesis, que é o sistema prisional, com 862 mil apenados sob o controle de facções criminosas. Ou seja, o PCC, o Comando Vermelho, o Amigo dos Amigos, o Terceiro Comando Capital, o Bonde dos 40, o Sindicato do Crime, os Guardiões do Estado no Ceará, eles têm o controle do sistema prisional. Qual é a lógica hoje focada na repressão? Joga mais gente dentro do sistema prisional. Mais gente dentro do sistema prisional, mais gente no crime organizado. E você não tem uma política de drogas onde você faça a diferença entre o usuário, apesar de estar na lei, tá certo? E está no Supremo para decidir isso. O que separa? Qual é o nível que vai separar? O usuário do traficante. Se você trata igual um garoto que está com a trouxa de maconha ou que está com uma pedra de crack e que não tem antecedentes criminais, não estava em bando, não cometeu crime violento e joga ele dentro do sistema, ele vai virar o quê? Um escravo dessas facções. Então, cada vez que você tira, porque a sociedade só quer ver exatamente o quê? Olha, nós temos que fazer a repressão. Tem que fazer a repressão, mas com inteligência e voltado muito mais para aqueles que são os traficantes, que estupram, que matam, aí mão dura. Agora, você crescer 8,3% ao ano, eu tenho mais de 500 mil mandados de prisão em aberto, Lavareda. O sistema tem 400 mil déficit de vagas. Uma vaga nesse sistema são 60, 40 mil reais que você põe aí dentro. Que loucura é essa? Que política de segurança é essa? 60 mil reais por ano, né? Não, 60 mil para você abrir, sim, não é a manutenção. Só para abrir, porque ainda tem a manutenção. Que é, digamos assim, o terror dos governadores, tá certo? Então, veja, você tem um sistema que daqui a 3 anos vai ter uma Porto Alegre, 1,5 milhão lá dentro, sob o controle das facções. Sob o controle das facções. Mas você não discute a prevenção social,
que seria chegar, dar um sonho, dar uma mão, chegar nessa meninada para que ela não faça o trânsito para vir cá. 55%, Mônica, dos que estão lá dentro são jovens, Mônica. Ministro, a gente, infelizmente, daqui a pouquinho vamos ter que acabar o programa. Eu só queria enfiar mais um raciocínio aqui, que é o seguinte. Você está falando que a criminalidade começou a cair por políticas dos estados, enfim, justamente num período em que o país estava no auge da sua recessão econômica. E sempre se fez uma ligação entre a questão econômica e a questão da violência. Então, como é que o senhor vê Então, essa ligação, ela é tênue, assim, ela não explica muita coisa? E já encaminhando para o nosso final, infelizmente, estamos ao vivo aqui, não podemos nos demorar. Mas eu queria que o senhor fizesse essa reflexão aqui com a gente. Olha, dizem os acadêmicos, eu acredito com ele, que o crime é um fator pluricausal. Ele não se faz, ou ele não, digamos, ele não se dá apenas por alguma coisa. Né? Mas entra a desigualdade, entra a questão demográfica, entra a questão familiar, da estruturação familiar, entra a questão de você ter certas zonas criminogênicas. Né? Mas, no caso, volto a dizer, esta queda, ela se dá porque todos os governantes, não só a nível federal, mas a nível estadual, sabiam que a segurança pública seria um tema central para os seus projetos políticos. Então, isso não é nenhuma maldade, nem nenhuma mistificação, porque se você atende um desejo da sociedade, que bom que você o faça. Mas a verdade é que nós criamos o Sistema Nacional de Segurança Pública, ele precisa ser implementado, tá certo? E sem ele, você não vai reunir todas as forças da nação para um combate, que não se dará só, e concluo com isso, no âmbito da repressão, embora seja fundamental. Porque com esse crescimento que nós temos de criminalidade de 8,3% ao ano dentro do sistema prisional, controlado por facções, não tem colete, não tem arma, não tem orçamento, não tem policial que resolva isso. Nós temos que olhar amplamente e, sobretudo, dar um sonho, dar um projeto, dar dignidade a esta juventude para que ela não fique vulnerável e termine dentro do sistema prisional, à mercê das facções. Ministro, infelizmente a gente chegou ao fim do programa. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Ponto a Ponto, convidá-lo para voltar sempre. Muito obrigado. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pela nossa rede social. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar também no site bandnewstv.com.br. Até o próximo Ponto a Ponto. A mega promoção de Cisa Jacaúna Móveis será até segunda. Aproveite ofertas imperdíveis e descontos inacreditáveis. Venha logo, tudo abaixo do preço de custo em até 15 vezes sem entrada. Só até segunda. Jacaúna Móveis. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot